Olá, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor neste dia, que é o dia do Senhor também, para nós podermos meditar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta hora. Que Deus possa estar nos abençoando através da sua palavra e que possamos estar tirando dela proveito para essa nova semana também em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, diante da tua palavra estamos, pedimos a orientação do teu Santo Espírito. Venha abrir nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender a tua palavra, fazer dela regra e prática para a nossa fé. Alimenta-nos e desafia-nos. É o que te pedimos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Para a nossa meditação deste dia e também para esta nova semana, Números capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 9. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne para comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como o de bolos amassado com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial. Sobre estes também caía o maná. Esse texto aqui nos mostra que depois de 1 ano no deserto, os hebreus estavam a caminho agora da terra da promessa, e as dificuldades pareciam mais que as suas recompensas. O povo começou a ceder aos sentimentos e desejos outrora que viviam, reclamando sobre o seu presente. Agora um povo livre, um povo que não estava mais escravo, mas eles perderam uma confiança no futuro e viam o passado sofrido como a melhor alternativa para suas vidas, querendo retornar atrás, nos seus pensamentos. Portanto, vamos meditar como na semana passada nós vimos sobre a mulher de Ló, a história desse povo agora, e tirar lições também importantes para as nossas vidas hoje. Semana passada, como eu disse, nós vimos que a mulher de Ló olhou para trás, para o que Deus não queria para ela e nem para com os seus, e recebeu de Deus a condenação. Em nosso texto nós vemos essa mesma tentação na vida do povo. Agora esse povo, livre do Egito, não mais escravo, e estavam no deserto caminhando para a terra da promessa. Os descendentes de Jacó desceram para o Egito em paz. Nós conhecemos a história, buscando alívio num período de grande fome que havia sobre a face da terra. Mas passou-se as gerações e as atitudes dos governantes do Egito mudou. E os hebreus então se tornaram escravos e foram maltratados pelos egípcios. A vida deles se tornou amarga, dura, sofrida, sobre a mão pesada dos egípcios. Então eles clamaram ao Senhor. Depois de 400 anos escravo no Egito, esse povo começa a clamar a Deus, pedindo a libertação das opressões que estavam sobre isso. Êxodo capítulo 3, verso 9 nos diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, Deus falando, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus então mostrou o seu amor na libertação desse povo através então de Moisés. Deus ouviu o clamor do povo, se compadeceu dele,
mandou Moisés como aquele libertador do seu povo. A missão de Moisés era simples, mas não fácil. Êxodo capítulo 3, verso 10 e 11, quando Deus fala com Moisés, diz assim o texto: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do egípcio. Então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Nós vemos que Deus olhou com amor para aquele povo, chamando até mesmo aquele povo de seu primogênito. Está lá em Êxodo capítulo 4, verso 22. Os filhos de Jacó, então, formam esse povo de Deus que foi escolhido. E não tinha nenhum motivo para esse povo duvidar do amor de Deus ou da fidelidade de Deus para com eles. Por quê? Deus mostrou seu poder a esse povo por 30 anos, 430 anos depois eles saem do Egito, e Deus agora vai estar cuidando desse povo, peregrinando para alcançar a terra prometida. Esse povo então testemunhou alguns dos sinais mais impressionantes de Deus em toda a história. As 10 pragas para humilhar Faraó, o seu povo e os seus falsos deuses. O mar que se abriu, para a saída desse povo. O mar que se fechou para esmagar o exército poderoso egípcio. Deus, suprindo a necessidade da multidão desse povo no deserto, mostrou muitos prodígios também no meio desse povo e seu cuidado para com eles. Manifestou a sua presença no Monte Horebe, lá na Cordilheira do Sinai. E as pessoas então fizeram o quê? Temeram até mesmo ficar perto do monte, ao contemplar a grandeza de Deus. Os hebreus não tinham motivo nenhum para duvidar do poder de Deus e da presença de Deus no meio deles. Por quê? Deus também prometeu a eles uma terra especial. E isso estava agora caminhando para o cumprimento. 430 anos antes, Deus havia prometido uma terra para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando o povo agora estava prestes a sair do Egito, Deus falou sobre essa terra, relembrou isso a eles, dessa terra prometida. Êxodo 23, verso 20 diz: E eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Esse anjo, Jesus Cristo, guiava o povo numa coluna de nuvem de dia e fogo à noite. O povo tinha então deixado a escravidão para trás e era chamado a olhar agora para as promessas de descanso, de segurança e a bênção de Deus que estava à sua frente. Era só resistir os desafios e as tentações do deserto para alcançar a tão prometida terra que os aguardava. E aí entra e vemos aqui que os hebreus partiram dos Sinais em direção a Canaã, mas logo começaram a reclamar contra o Senhor e a olhar para trás, para o período da escravidão. Números 11, verso 4 a 6. E o populacho, aquele povinho pequeno que estava no meio do povo de Israel, que veio junto com esse povo hebreu, estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne para comer? Lembrando-se dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos a não ser esse maná. Incrível, olhando para esse texto, meus queridos, como comparar o passado de 400 anos de escravidão em relação ao presente da liberdade, da libertação e a concretização que logo viria da terra prometida. É difícil imaginar que um povo escravo comesse peixe, pepinos, melões de graça todos os dias. O que eles estavam falando e estavam trazendo como argumento não era uma verdade. Mas agora, pouco tempo depois de saírem do Egito, eles começam a se iludir com essas questões, olhando para trás, como a mulher de Ló. E até lembrando alguns momentos bons da escravidão. Sai do mundo, sai do pecado para a vida
diante de Deus e começa a achar bom alguns períodos de trevas que havia sobre si. Eles não consideravam a bondade de Deus, que estava levando eles para uma terra de descanso, mas só pensavam nas dificuldades do caminho. Deste ato de olhar para trás, nos seus pensamentos, de retroceder em seus desejos, de esquecer das promessas que estavam à frente, trouxe consequências graves para esse povo. Perderam tempo da ida do Sinai, da Cordilheira do Sinai até Cádiz. Uma viagem de 11 dias levou 48 dias. Por quê? Por que da demora? Por causa do pecado que estava presente no meio deles. Olhavam para trás e começavam a reclamar. Quando chegaram a Cádiz, a situação piorou. O povo ouviu a voz desmotivada daqueles 10 espias que vão ver a terra da promessa, murmuram contra Moisés e contra Deus e por 40 anos peregrinam no deserto. Notem, uma geração de mais de 600 mil homens morrem no deserto sem ver a terra da promessa. Paulo usa esse relato do deserto para ensinar sobre a importância da perseverança cristã que precisamos ter, de não viver do que para trás ficou, de não pôr a mão no arado e olhar para trás, mas olhar tão somente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, nos seus 13 primeiros versos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a mesma nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, aquelas coisas que ficaram para trás. Mas vos façais, pois, idólatras, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Isso também é idolatria. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram só num dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo para nós, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqueles, pois, que pensam estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Não vem dizer que foi Satanás, porque você tem força para resistir às tentações na sua vida, porque Deus assim prometeu. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos sobrevirá livramento, de sorte que possais suportar. Pepinos e peixes podem atrapalhar nossa vida da fé. Às vezes, depois de comprometer-se com o reino de Deus, lembramos de alguns prazeres do passado, quando vivíamos como escravos do pecado. E caímos no mesmo erro de reclamar de Deus e desejar voltar para trás. Lembre-se da mulher de Ló, diz Jesus Cristo. Por que abandonar o reino? Por que abandonar a fé? Éramos escravos, sim. Efésios capítulo 2, verso 12 e 13 fala assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Portanto, meu querido, minha querida, que
ouve essa palavra de Deus para a sua vida, em vez de olhar para trás, aos prazeres ilusórios desta vida, precisamos agir como Moisés. Aquilo que Hebreus capítulo 11 fala, verso 25 e 26, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés preferiu estar com o povo do que com os prazeres do palácio. Quando olhamos para a frente, na grandeza da recompensa eterna, sofrimentos presentes tornam-se suportáveis. Pepinos e peixes do passado perdem o gosto e não são a razão da nossa vida. Assim não caímos no deserto como os hebreus. Não viramos estátua de sal como a mulher de Ló. Concluindo essa palavra do Senhor para as nossas vidas neste dia, vamos esquecer o que ficou para trás, o que queira nos afastar dos valores de Deus. Vamos fazer sim como o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Busquemos as coisas do alto. Colossenses 3, verso 1 a 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Vamos caminhar, meus queridos, para o alvo, para a coroa prometida, com convicção de que peixes e pepino ou outra lembrança dessa vida sem Deus não se compara com as recompensas que teremos naquele dia. Somos chamados a atravessar o deserto, desertos de tentações, de dificuldades, deixando para trás o que não fortalece o reino, para olhar, para vislumbrar a terra prometida, caminhar em sua direção, alcançar o descanso que Deus já nos preparou. Caminhemos para Canaã celestial, porque esse deve ser o nosso alvo. Oremos. Obrigado a Deus pela sua palavra. Completa ela em nossos corações, que nós possamos, ó Deus, não ficar olhando para trás as coisas do passado que Cristo tirou das nossas vidas, mas que nós olhemos para frente, para Ti e para as promessas do Senhor que está assegurado, porque breve Jesus retornará e nos levará como igreja, aqueles que estão com os olhos fixos para frente no autor e consumador da sua fé. Ajuda-nos, fortalece-nos, dá-nos uma boa semana na Tua presença. Livra-nos dos perigos, livra-nos de todo o mal, livra-nos das pessoas más e das más influências nas nossas vidas. E nos ajuda, Pai, alimentados na Tua palavra, a viver o Teu querer. É o que te pedimos em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a Tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, forte abraço desse irmão em Cristo, até a próxima.